Seja muito bem-vindo ao canal Papo Reto com o Will, e eu faço react tirando lições aprendidas das melhores histórias da internet. E claro, não se fala em outra coisa. E finalmente eu tirei um tempinho para falar da mega operação. Mas calma, calma. Eu tô sabendo aí que Luciano Huck falou alguma coisa totalmente descolada da realidade e eu tô doido pra saber o que que é. Eu não vi ainda, então fica aqui e assiste comigo pra gente tirar as nossas lições aprendidas. Começando aqui pela mega operação na terça-feira passada, eu tava aqui no W10 Studio e tinha uma agenda relativamente grande de trabalhos aqui. E de repente, na verdade eu já tinha até visto em casa que estava rolando uma operação, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo, eu não tinha noção do que estava acontecendo. E beleza, vim pra cá, já tinha trabalhado de casa, depois vim pra cá, terminar o dia. E no final do dia, cara, comecei a receber mensagem que tava tudo muito esquisito, a situação tava ficando estranha, e a gente até desmarcou uma gravação que teria incrível, até do meu próprio podcast, né? E infelizmente não rolou. E, cara, como todo mundo já sabe, a polícia passou o cerol mesmo, fininho, lá no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, e a repercussão foi mundial, simplesmente mundial, e o assunto não acaba, né? E a discussão está muito grande. A primeira coisa que eu quero trazer aqui é a questão da aprovação do governador após a operação. Algumas pesquisas, vou tentar trazer aqui para vocês. Algumas pesquisas já saíram e entre elas coisas muito interessantes. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. A pesquisa, essa foi a Quaest e teve outra, se eu não me engano, né? Ó, a Datafolha, pode crer. Vamos lá, falar da Datafolha primeiro. A Datafolha foi divulgada em 1º de novembro, foi no sábado, se eu não me engano. E, cara, aprovação do governador, né? Aprofundamento completo. Aprovação do governador após a mega operação. O Datafolha deu 40% de ótimo ou bom, maior índice desde 2022, que foi o ano da eleição. Ruim ou péssimo 34%, tá no patamar maior também, aumentou provavelmente a rejeição. Regular 23% e não sabe 3%. Comparado com 2022, ótimo ou bom era 31%, ruim ou péssimo, né, era menor também, regular era maior e o não sabe era maior também. Aprovação na segurança pública, ótimo ou boa 37%, regular 25%, e a percepção sobre a operação foi que ela foi bem executada para 48%, regular com falhas 21%, mal executada 24%, e concordam que foi um sucesso 57% e discordaram totalmente 39%. Beleza? Tem o recorte regional, que na capital a aprovação é 30%, a margem de erro foi de 5 pontos, a reprovação é 39%. Já na região metropolitana, exceto a capital, aprovação de 51%. Metodologia, tal, beleza. E vamos ver logo, aproveitar para ver a outra aprovação. A pesquisa Quaest aprova a aprovação 53% em relação a... Isso aqui em relação ao quê? Só a mega operação? Acho que foi isso. Não, é tudo, né? Aprova 53%, alta de 10 pontos percentuais, desaprova 40%, uma oscilação de 41%, né, para 40%, tá dentro da margem de erro. Não sabe, caiu de 16% em agosto para 7%. Bom, como essa operação foi muito, muito forte, muito midiática, cara, parou a cidade do Rio de Janeiro, São Gonçalo também é um ponto forte aí da tal facção, também teve um ponto de problema, e com isso vem a repercussão. A gente sabe que o mundo fora das celebridades é completamente diferente do mundo das celebridades ou do mundo das pessoas que vivem o seu mundinho particular. É tudo muito diferente da população que pega o busão para a população que não pega o busão. Eu vou me colocar hoje na população que pegava o busão, não pega mais. Mas ainda não vivo. Graças a Deus, eu acho que eu nunca vou viver pela minha história, pela minha raiz. Eu que nasci muito perto do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha. Na verdade, eu nasci e morei lá até os 13 anos, entre um e outro. Então, ouvi muitas histórias ali e vivi também algumas coisas aí nos anos 90. Eu nasci nos anos 80, então também vivi coisas esquisitas que aconteciam ali, né? Pude ver, infelizmente, o crescimento da tal facção e de coisas acontecendo muito, muito brabas mesmo, muito ruim mesmo. Só que essa galera que vive no mundo particular,
Eles têm uma opinião normalmente muito descolada da realidade, cara. E fazem uma coisa que ela é, digamos, contrária, totalmente contrária daquilo de quem vive, ou de quem viveu perto, ou de quem conhece pessoas. Porque certas celebridades, a gente vai falar do Luciano Huck, claro, mas eu não sei se ele é esse caso, tá? Mas alguns outros, eles tentam defender uma certa população, uma certa minoria e tal, mas essas minorias mesmo nem querem saber desses caras, sacou? A esse ponto. São pessoas que curtem o trabalho desses caras pela televisão e tal, mas não tem essa intimidade, essa proximidade toda com essas figuras a ponto de serem representadas por elas numa situação dessa. E aí que tá, que eu quero ver o que o Luciano Huck falou, mas antes eu quero ver o que o Marco Nanini falou. Marco Nanini é o Linneu, cara, todo mundo ama o personagem Linneu, mas quando tira o personagem, talvez não seja isso que a população, principalmente na primeira parte da pesquisa que a gente viu, acha. Vamos ver o que ele falou aí num teatro. Um morador do Rio de Janeiro que defendeu a operação e acabou viralizando. Eu vou pedir para o Fê colocar o vídeo do Marco Nanini e em seguida o do morador do Rio de Janeiro e a gente debate. Esta é uma semana brutal na história do Rio. O combate ao crime se faz com inclusão e não com armas. É com cultura, educação e saúde que vamos vencer a violência. O Paulo Matias deu um spoiler aqui, mas a gente vai ver daqui a pouco o comentário do menino. Mas, cara, esse cara aí, se ele um dia conviveu, entendeu como é que funciona certos ambientes, ele se esqueceu. Se ele um dia, se ele já soube, ele se esqueceu completamente. Porque não é assim que funciona, meu amigo. Não é assim que funciona. Bora ver, antes da gente ver a reação do menino, que é um vídeo sensacional, bora ver um pouco do que o Luciano Huck falou, que eu até agora não vi. Até agora não vi, eu vou ver um flash, não sei nem se está completo aqui, mas vamos ver um pedacinho aqui do que o Luciano Huck falou dessa loucura toda. Beleza? Ó. Quantas vezes eu já não parei um programa de televisão aqui na TV Globo para falar desse assunto? Vou botar o áudio. O programa de hoje e não falar sobre o que aconteceu esta semana no Rio de Janeiro. E é uma tristeza ver o mesmo modelo de segurança pública se repetindo há décadas sem nenhum resultado. Quantas vezes eu já não parei um programa de televisão aqui na TV Globo para falar desse assunto? 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número, tem 120 mães que enterraram seus filhos. Tem 120 mães que enterraram seus filhos. Era até arrepio, encerrar o mano. programa de hoje e não falar sobre o que aconteceu esta semana. Vamos lá. Luciano Huck, eu te entendo, meu amigo. Eu te entendo. Pelas mães, eu sinto. Muito. Até pelas pessoas, cara, vamos ser sinceros. Porque se a gente pensar com calma, o que aconteceu com eles é fruto das escolhas deles. E algumas pessoas que foram vitimadas por esses cidadãos, se é que dá pra chamar assim, na regra e na lei deles, poucas vezes é falado. E o timing é uma questão super importante. Numa cidade, numa questão no Brasil, que as pessoas não aguentam mais ver tudo que vem, não aguentam mais, irmão. Essa mensagem, ela é uma mensagem que perde o efeito imediatamente. Imediatamente ela perde o efeito. Porque a realidade é outra. A maior parte da população está sendo vítima dessas mesmas pessoas que hoje têm suas mães chorando. Então esse descolamento da realidade, ele é brutal. A gente vai fazer o seguinte, vamos ver lá o vídeo que o Paulo Matias falou, tá? E depois a gente vai voltar aqui que eu quero ver os comentários dessa parte do Luciano Huck, beleza? Chacina é o caralho, rapá. Cadique, você não viu vagabundo jogando granada com drone? Você não viu vagabundo dando tiro de fuzil a culha? Você não viu vagabundo não se preocupando nem com a própria população da favela, que tava colocando eles como escudo humano lá, e você, idiota, defendendo os vagabundos? Chacina, a única tristeza que eu tenho é que 4 trabalhadores, heróis policiais, morreram em serviço da sociedade. É a única tristeza. Porque dos demais foram vagabundos que morreram. Ah, mas e o pessoal que foi encontrado na mata? Você já viu alguém sair pra rua de cueca? Sem roupa? Não viu, né? Sabe por que isso? Porque o idiota,
arrancaram as roupas camufladas, os coletes, fuzis que eles estavam usando. Pra ficar um monte de gente falando balela, falando merda agora. Dizendo que foi a operação mais sangrenta. Vagabundo tem que morrer tudo. O que não pode é morrer cidadão de bem. O que não pode é o cidadão de bem ficar refém desse monte de gente que não tem o que fazer. Por que não colocaram como escudo humano os famosinhos que fica cadique, que fica isso, que fica aquilo? Não colocaram ninguém, né? Por que eles não foram de linha de frente lá para fazer protesto? Porque eles estão usando vocês, que são pobres e são idiotas o suficiente para achar que eles estão certos e querer defender, pô. Aí vai falar chacina. Chacina é o caralho, rapaz. Vocês não sabem nem o que vocês estão falando e vão querer opinar. Irmão, a prova do descolamento da realidade é a seguinte pesquisa, antes da gente ir lá nos comentários do Luciano Huck, beleza? Sabe a contagem dos corpos lá na mega operação da polícia no Rio, a mais letal do Brasil. Uma outra guerra rapidamente se instalou nas redes sociais e na sociedade brasileira. A guerra para decidir se a polícia era mocinho ou bandido. Guerra nas redes sociais, tá? Não é a nossa opinião, a gente vai dar a nossa opinião agora. Não foi preciso avançar muito em discussão para uma maioria considerável dos brasileiros concluir que sim, a polícia fez o seu trabalho, a operação era necessária e que eventuais excessos são do jogo, ossos do ofício, e morreram 4 policiais e a sociedade se doeu muito com isso. Pesquisa Quest hoje mostrou que a aprovação do Castro subiu, que a operação teve aprovação, e a pesquisa que mais me chamou a atenção foi a Atlas, que mostrou que na favela, quer dizer, não é a Kelly, o PG, o especialista da Globo News, o Gabriel, não. Na favela, 88% do morador que convive com toque de recolher, que convive com achaque de milícia e medo e filho sendo cooptado pelo tráfico, 88% apoiou a operação. Gabriel, começa por ti. Fica evidente, né? O que a gente pode dizer diante disso quando as pessoas que sofrem na pele essa violência cotidianamente se manifestam dessa maneira? Fica muito complexo também a gente trazer qualquer tipo de ponto de vista, né? Eu mantenho a opinião de que qualquer operação que termina com um número absurdo de mortes como esse, ela não foi exatamente eficaz, ela não foi bem sucedida, mas ao mesmo tempo eu me compadeço dos 4 policiais e não dos criminosos, né? Policiais e civis que morreram eventualmente. Agora é isso, gente, o Rio de Janeiro é uma panela de pressão. Eu morei lá entre 2002 e 2006 e nós fomos embora em 2006, eu e minha família, porque estava ficando muito violento. Isso faz 20 anos. Quer dizer, o que esperar, né? A resposta da população tá aí. O que mais me impressionou, PG, é que quanto mais perto o cidadão tá da realidade, eu repito, da comunidade, 88% de quem mora na favela, aí se tu sai da favela esse número diminui, né? É o engenheiro de obra pronta, é o cara que tá tentando discutir, né, com base no que leu na internet, mas quem tá lá dentro, 88%, pesquisa Atlas, quanto mais lá dentro, mais favorável se manifestou a essa operação. Que claro, né? Óbvio que a gente, quando vê uma mãe, se compadece. Aliás, as mães, elas estavam chorando pelo filho ter ido pro crime. E esse é outro argumento, né? Isso. As mães se doem porque elas não conseguem, né? Diante do tráfico ali, aliciando, cooptando essas jovens, não conseguem, não vem no poder público, no Estado, medida efetiva para oferecer outra alternativa. A minha opinião, até dei no início do programa, eu já falei sobre isso, só tem um ponto aqui dessa pesquisa que me chama a atenção, Gabriel, que é quanto mais próximo à favela, mais as pessoas aprovam a operação, né? Vocês lembram que tinha uma época em que o traficante costumava ter uma relação mais próxima com a comunidade, né? Tinha o dono do morro, essa figura, né? Como queria a comunidade muito próxima dele, financiava atividade cultural, atividade esportiva, pagava o médico das pessoas, né? Pagava o remédio. O traficante antigamente era assim, a gente já viu vários filmes, inclusive, que retratam, né? O morro nos anos 90. A comunidade. Exato. Hoje mudou isso, né? Hoje o tráfico e a milícia começam a atuar como uma coisa mais próxima, né? Então o cara que trafica na comunidade arranca dinheiro de todo mundo também, senão ele mete bala e expulsa as pessoas de lá. Isso faz com que a comunidade esteja se cada vez mais colocando contrário ao traficante, ao cara que domina ali o morro, e acho que essa pesquisa reflete isso. Viu? Como que essa pesquisa acaba com qualquer argumento de gente limpinha? Essa é a verdade, entendeu? Queira nós ou não, quanto mais perto da realidade, a pesquisa está dizendo isso. Quanto mais perto da realidade, menos as pessoas querem aquela realidade ali. As pessoas não aguentam, entendeu? Sim, uma coisa é a gente se compadecer com as mães que tentaram não fazer com que os filhos seguiram esse caminho. E também com as pessoas que, infelizmente, decidiram seguir esse caminho. Mas essa é a consequência. Cara, eu vou falar uma parada aqui, que eu não vou achar o vídeo agora, senão eu colocaria aqui. Eu tenho certeza que até o faccionado sabe que tá fazendo coisa errada. Eu tenho certeza. Eu vi um vídeo do menino gringo que subiu o morro da Rocinha querendo entrevistar bandido. Ele conseguiu entrevistar alguns, obviamente todo mundo tampando o rosto e tal, e tinha bandido ali falando, não se envolve, que é caminho sem volta e tal.
Enquanto isso, a gente vê, infelizmente, algumas pessoas tentando lacrar. Cara, essa parada, todo mundo sabe que não é bonito. Inclusive, o próprio vagabundo sabe que não é bonito, irmão. Entendeu? E a gente vê aí que chegou num ponto que as pessoas não estão aguentando mais. As pessoas não estão aguentando mais. Todo mundo morre de medo de sair de casa, dependendo do horário. Tem que olhar para um lado, olhar para o outro para sair de casa. Cara, pergunta pro cara do subúrbio, o cara que mora na Tijuca. Cara, isso aí tô falando até já mais perto do centro. O cara que mora na Tijuca, o cara que mora em Vila Isabel, aí vai subindo. O cara que mora no Meia, vai subindo. Madureira, né? Marechal Hermes, vai subindo aí. Realengo, Padre Miguel, Bangu. Cara, vai subindo. Campo Grande, tem lá Vasconcelos, próprio Campo Grande. Né? Vai subindo mais e mais e mais até chegar a Santa Cruz. Cara, a galera morre de medo de sair de casa, mano. Isso me lembra quando eu era moleque, que eu como eu te falei, né? Eu cresci em Olaria, bem no meio, entre Complexo da Penha e Complexo do Alemão. Antigamente, lá, é porque eu, cara, nunca fui bom em saber coisa de facção, qual era onde, né? Sabia lá dessas duas, porque, porra, eram os maiores ali. Mas fora dali eu não conhecia muito. Eu era criança, então não tinha essa noção. Eu me lembro de um evento, de uma coisa, que quando eu fui, cara, se o meu amigo estiver vendo isso, que tava comigo, né? No caso, eu tava com ele. A gente tava voltando do Olimpo, na matinê do Olimpo. A gente, moleque, cara, molequinho. Voltando de uma matinê do Olimpo de ônibus. Um moleque que era do bairro que a gente morava perguntou se a gente era de outro bairro, que era de facção rival. E a gente, com medo, acabou falando, ele induziu a gente a dar uma resposta. Não lembro exatamente como é que foi. E a gente deu a resposta que ele induziu. Aí ele falou, então perdeu. O cara roubou o tênis do meu amigo, roubou a blusa na época, porra, um Apollo maneira lá. A sorte que meu amigo reconheceu ele e tal, a gente conseguiu recuperar alguma coisa. Mas, porra, isso aí, pode botar aí, cara. Eu tô com 37 anos, essa parada foi mais de 20. Tranquilamente, eu não tinha 17 anos quando isso aconteceu. Eu devia ter uns 14. E já era uma parada que ninguém aguentava mais. Só que escalou, brother. Escalou. E as pessoas morrem de medo de fazer as coisas. A verdade seja dita, a verdade é essa. E completando o completo descolamento da realidade, é agora que eu quero ver os comentários lá na questão do coisa do Luciano Huck, que eu tenho quase certeza do que tem lá. Bora ver? Bom, começando aqui. Ó, tem professor de esquerda que tá fazendo esse discurso dentro de escola infantil. Sou professor de direito conservador cristão. Venho deixar aqui meu testemunho. Fui aluno de colégio militar de Porto Alegre, coordenador do projeto de escola cívico-militar de Porto Alegre e o professor do Colégio Tiradentes. Já fui demitido de uma instituição privada que trabalhava há 4 anos por fazer uma publicação lá de Bolsonaro. Aí também viajou. Vou pular aqui, que isso aqui também não adianta escola sem partido de um lado para ter escola com partido do outro, né? Para mim não adianta. Então, vamos lá. Esse aqui botou o seguinte, ó, leva para casa e cuida. 2.935 likes. Eu ia comentar isso. 4, leva para tua casa agora de táxi com a Angélica. Próximo comentário. Para evitar que isso volte a acontecer, eu proponho que o senhor Luciano reúna todos os que restaram nas comunidades e leve para sua casa. Paz. O outro aqui, ó, 691 likes. Isso porque já deve estar até desatualizado aqui. 45 mil mães perdem seus filhos por ano, vítimas da bandidagem. Esse é o descolamento da realidade. Eu sei, cara, aí vai um pouco da nossa parte mais humana, que é também evitar entender a dor das mães que ficaram. Infelizmente, é isso. E até tem outro vídeo, cara, não vou trazer aqui para não ficar muito longo, já deve estar muito longo. Eu vi uma entrevista de uma mãe, foi até na Globo mesmo, na JTV, falando que queria que o filho tivesse saído e tal, e que não aconteceu. Eu vi uma outra entrevista também de uma mãe que falou que o menino trabalhava com o pai e sabia dirigir desde os 13 anos. E aí, quando a facção descobriu que ele sabia dirigir, começou a... Pô, o moleque era tímido, nem se misturava nem nada. Mas aí começou começaram a aliciar o moleque e tal, porque ele dirigia, botaram o moleque pra fazer missão, dirigindo. O moleque é um dos que morreram aí nessa operação. E aí, o moleque começou a dirigir e tal. Depois, cara, aí foi pra baile, portando. Aí tava com as novinhas e tal. Conclusão, o moleque foi seduzido. Era um moleque tímido, passou a ser um moleque pra frente. Né? E aí, meu irmão... Já sabe, né? O destino é muito complicado. Bom, essa parada é uma parada muito complexa, tá? Eu quero muito saber o teu comentário aqui, o que tu tá achando dessa história toda e se de fato, o que você acha da participação desses famosos em toda essa história. Deixa o seu like, se inscreve no canal aqui no meio e ative as notificações. Continua com o Papo Reto com o Will assistindo esse vídeo muito especial, mas se tu tá com tempo e quer assistir um podcast sobre excelência, então assiste aqui o Lições Cast, que é o podcast do canal Papo Reto com o Will.